Fala galera, tudo beleza? Continuando o nosso estudo sobre os advérbios, é chegado o momento de nós falarmos sobre a tipologia desses advérbios, a classificação desses advérbios. Antes de tudo, vamos relembrar que os advérbios fazem parte aí de uma classe gramatical, né? Ou melhor, são uma classe gramatical constituída por palavras invariáveis quanto ao gênero e quanto ao número, ou seja, são expressões fechadinhas, não vão variar, e elas são responsáveis, né, os advérbios, melhor dizendo, são responsáveis por modificar a circunstância de um verbo ou ainda intensificar os valores apresentados pelos adjetivos e por outros advérbios. É por isso que a gente diz que os advérbios apresentam valores semânticos. E é por meio desses valores semânticos que nós classificamos esses advérbios. Trouxe aqui alguns exemplos para que vocês percebam as possibilidades de classificação de advérbios que nós temos. No primeiro caso aqui, ele realmente está chateado. Nós temos o advérbio realmente, que apresenta aí um valor de afirmação com relação ao estado de chateação dessa pessoa da qual eu estou falando, tranquilo? Outro caso que nós podemos ter é um advérbio de intensidade, como é o caso do exemplo, ele é muito engraçado. Percebam aqui que muito está intensificando o valor trazido pelo adjetivo engraçado. Portanto, ele seria classificado como um advérbio de intensidade. Outro exemplo, felizmente deu tudo certo. A palavra felizmente aqui traz uma ideia de modo a essa ação. De modo feliz, deu tudo certo. Portanto, felizmente seria classificado como um advérbio de modo. Eu posso ainda ter advérbios de tempo, como é o caso de amanhã vamos ao shopping. Esse amanhã seria classificado como um advérbio de tempo, porque ele indica um momento em que ocorreu determinada ação. Por último, não menos importante, você vai lá? Esse lá que eu tenho aqui indica o lugar para o qual eu estou me direcionando. Portanto, aqui nós temos um advérbio de lugar. E aí vocês podem me perguntar, Ju, só existem essas classificações com relação aos advérbios? Não, existem advérbios de diversas formas dentro da classe do estudo de morfologia, vamos dizer assim. Mas o que vocês precisam entender de fato é que quando nós falamos de advérbio, para eu poder classificá-lo semanticamente, é importante que eu entenda que ele vai apresentar determinado valor a depender do contexto em que ele está inserido. Por isso, nós devemos sempre estar atentos com relação às construções de frases que nós fazemos, para que nós possamos perceber quais são os valores e as circunstâncias expressas pelos advérbios, sempre lembrando que eles podem dar um valor de intensidade, afirmação, negação, lugar, tempo, modo, enfim, são as inúmeras possibilidades de circunstâncias e valores semânticos que um advérbio pode trazer para a gente dentro de uma oração. Basta que nós entendamos o contexto em que esses advérbios estão inseridos. Tranquilo? Bom, além dos valores semânticos dos advérbios, eu quero chamar a atenção para vocês, com relação à possibilidade da existência dos advérbios interrogativos. O que são os advérbios interrogativos? Bom, vai haver na nossa vida situações em que os advérbios vão trazer interrogações diretas ou interrogações indiretas, ou seja, os advérbios podem estar formulando um questionamento de forma direta, com a presença de interrogação, ou formulando um questionamento de forma indireta. E aí esses advérbios serão, em geral, o onde, aonde, donde, quando, quem, porquê, quanto, como, tranquilo? Basta que vocês entendam que
eles são advérbios, eles estão ali ou modificando a circunstância de um verbo, ou intensificando o sentido de adjetivos e outros advérbios, mas nesses casos eles têm valores interrogativos, porque eles estão expressando ou uma interrogação direta ou uma interrogação indireta. Percebam pelo exemplo. Como chegamos à festa? Onde será? Quando vamos? Percebam que aqui eu tenho como, onde e quando, e essas três estruturazinhas são advérbios. O como me indicaria o modo como chegaremos à festa. O onde me indica o lugar onde será a festa. E o quando me indica o tempo, o momento em que nós vamos a essa festa. Portanto, são expressões que apresentam circunstâncias, apresentam valores semânticos, acrescentam valores semânticos aos verbos aí presentes, mas, nesse caso, como estão em construções interrogativas, são definidos como advérbios interrogativos. Tranquilo? Isso não os isenta de ter um valor semântico, galera. Então, estejam sempre atentos com relação ao contexto em que são produzidos esses advérbios para que vocês possam classificá-los semanticamente de maneira correta. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!